sagrado para a glória do teu reino. Amém. Contribua com alegria em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Você sente por um momento? Abra sua Bíblia. Só pra te adorar, Evangelho de Mateus, e fazer seu nome grande. Deus é maravilhoso. E te dar o louvor que é devido. Ele não nos Estamos nós deixa aqui enganados, só pra te adorar sem e perspectiva de fazer seu nome grande. capítulo 15, versículo 1. E te dar Está aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Pode ler? Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, e a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar seu pai e a sua mãe, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías
a respeito de vocês, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Amém? Meus irmãos, domingo nós tivemos aqui, e vamos orar daqui um pouco sobre isso, e também convidar os irmãos a estar participando. Nós tivemos aqui o nosso final de semana da construção dos propósitos. Amém? E eu contei um pouco da história da igreja. Sim, uma coisa bem superficial, porque a história da nossa igreja é uma história muito rica. É uma história de vários embates, de várias conquistas e por que não também fracassos, né? De vários acertos e também muitos erros, né? Eu me lembro quando, conversando com um amigo, ele gosta de arco e flecha. Ele tinha na casa dele um alvo grande, longe, quase 40 metros, e a gente ia atirar, e eu me lembro que eu não tinha muita habilidade. Um dia ele falou para mim assim: pastor, tem 20 flechas aqui e o arco. Quanto mais você atirar, mais você vai errar, mas você vai ter mais possibilidade de acertar. E quanto mais você atirar, mais você errar, mais você acertar, você vai adquirir a habilidade de acertar mais. Só erra e só acerta quem atira. Tá bom. Eu confesso para vocês que eu cheguei a um momento que eu estava acertando bastante, mas continuava errando. Então, dentro desse processo da igreja, de construção da história da igreja, a gente acertou bastante, a gente errou bastante, a gente ganhou grandes amigos, também fez grandes desafetos, construímos grandes histórias e também desfizemos grandes histórias. E aqui Jesus está falando que os discípulos dele, esse texto também é registrado lá em Marcos 7, né? Que no 15, 7, e ele cita um texto de 29:13 de Isaías 29:13, que fala que o povo honra a Deus com o lábio, mas o coração está longe. E eu me lembrei de certa feita que eu trouxe uma palavra na igreja sobre Jacó, né? Às vezes a gente até lembra da música, né? E Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: me dá a sua bênção, me dá a minha bênção para depois subir. Não foi uma musiquinha, foi uma batalha. Uma batalha onde o anjo apanhou, Jacó saiu ferido, mas conquistou a bênção. E quando fala de honrar com os lábios e o coração está longe, nós temos que entender qual é esse processo do coração. O que é coração? Né? Eu vejo sempre os corações abrasados, os corações queimando e sedentos por amor na palavra, mas o que quer dizer coração na Bíblia? O que a Bíblia diz quando ela fala em coração? Do que ela está falando? O coração está longe de mim. Esses fariseus, eles chegaram
E eles vieram de um lugar, eles vieram de Jerusalém. Eles chegaram ali e eles começaram a falar sobre suas tradições na região de Genezaré, onde Jesus estava. E eles começaram a observar, a prestar atenção nos discípulos de Jesus. E esses discípulos, eles estavam quebrando umas espigas. Lá em Marcos 7 fala que eles estavam quebrando as espigas e comendo. E eles não tinham lavado as mãos. Então suas mãos estavam impuras. E esses fariseus, eles não estavam preocupados com o mover do poder de Deus. Eles não estavam preocupados com o mover da palavra de Deus, com o cumprimento da profecia, com a chegada do Filho de Deus, com a chegada do reino de Deus. Eles estavam preocupados com a tradição. E a tradição de lavar mão, a tradição de lavar os jarros, a tradição de lavar as camas, muitas vezes. E aqui o texto até retrata isso também, né? E isso é muito notório, porque nós vemos a falta desta possibilidade, dessa responsabilidade. E Jesus, ele começa a perguntar, né? No versículo 3, ele responde aos fariseus. E ele responde de forma muito contundente, de forma muito forte. Ele diz para eles: por que também vocês transgridem o mandamento? O mandamento diz que alguém maldisser seu pai e a sua mãe é réu de morte, mas vocês dizem que se for aproveitado, é oferta ao Senhor, é oferta a Deus. Então, vocês jeitosamente rejeitai o mandamento de Deus, pregando suas próprias doutrinas e mandamentos de homens. O que ele está dizendo isso no nosso dia de hoje? Nós vemos, inclusive isso em estudos de marketing, estudos de propaganda. Já foi atestado que se você falar de Deus, que você falar que serve a Deus, você tem uma pegada diferente. E hoje nós vemos isso muito forte. Muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem o poder de Deus, falam de seus próprios conceitos, de sua própria mentalidade, do seu achismo, do seu humanismo, e não entende esse confronto da palavra, não entende esse confronto do dia a dia, não entende o confronto espiritual. A questão não é só falar da palavra, a questão é qual a propriedade no falar da palavra. E aí eu estou falando de apropriar mesmo, né? Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença aqui na nossa igreja, nós podemos fazer a diferença na nossa comunidade, na nossa relação com nossos amigos, com os nossos patrões, funcionários, com as pessoas que se relacionam conosco. Porém, será que estamos preparados e não estamos sendo mais um transmissor de hipocrisia do que um transmissor de verdade, um transmissor da palavra de Deus? Porque não é fácil. Jesus, ele chama as escrituras, diga assim, chamou as escrituras.
Por que ele chamou as Escrituras? Aí ele vai lá para Isaías, e ele diz de forma bem forte, versículo 13: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos ensinados por homens. Versículo 14: continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obras maravilhosas e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Vivemos um momento em que todos são especialistas em tudo, porém não existe experienciação, não existe relacionamento com Deus, relacionamento íntimo, relacionamento espiritual, relacionamento congregacional, relacionamento de vivência corporal. Deus está fazendo. Diga assim: Jesus está vendo, porque Jesus estava observando também. Jesus estava observando os observadores. E quando ele recebe a crítica no seu ministério, imediatamente ele devolve aquilo que foi lhe colocado como argumentação. Espera aí, você é povo de Deus, você é homem e mulher de Deus, então como que alguém pode apontar o dedo para você em riste? Como que alguém pode fazer um juízo de valor, ou tecer um julgamento em você, sem que ela esteja primeiro passada no crivo do Senhor? É disso que ele está falando. Quando Jacó chega ali no vale de Jaboque, e ele manda as suas esposas com seus 11 filhos e sua caravana seguir viagem, e ele entra ali para um confronto. Ele era simplesmente um homem que não terminava nada, que não conquistava nada. Ele simplesmente dava um jeitinho. Ele era o cara do jeitinho. E ali ele tem um confronto com Deus, e esse confronto com Deus lhe custa o deslocamento de sua coxa, a ferida em sua coxa, e ele entra em embate com o anjo. E às vezes é isso que nós necessitamos, entrar num embate conosco mesmo, para ver e avaliar quem somos diante de Deus e diante dos homens, sem que aqueles apontem o dedo para a gente e diga: olha, você come com as mãos impuras. Um dia um homem apontando outro homem, um ministro apontando outro ministro, esse ministro me disse: pastor Luiz, o fulano não tem o Espírito Santo. Eu falei: como assim? Mas o problema é que o Senhor não está vendo. Eu falei: então você está querendo dizer que eu também não tenho? E eu perguntei: qual é a métrica? Qual é o aferidor do Espírito Santo? A Bíblia dá. Lá em Gálatas 5:22, 5:16 começa a discussão, 5:20, 21 fala
das características daqueles que praticam as obras da carne, elas são conhecidas as quais são, e aí dá as características, e dá o fruto do Espírito. É simples, você olha a pessoa e fala: a pessoa tem paz? Tem. Ela é longânima? Até demais. Ela é fiel? Muito fiel. É leal? É honrada? É amorosa? Pegamos o fruto do Espírito, agora vamos ver se tem obras da carne. Aí você vê que não tem. E aí o acusador, o apontador de dedo, ele tem todas as características da obra da carne. E quando eu fiz essa analogia para a pessoa ficou revoltada. Porque quando você aponta o dedo e tece um juízo, e isso hoje nós temos aos montes, pessoas que honram a Jesus com a boca, fala de Jesus da boca para fora, diga assim, da boca para fora. Quantos de vocês aqui conhecem pessoas que fazem isso? Fala do amor de Deus, mas não vive? Eu conheço os vários. Fala, Espírito Santo, mas contaminam a casa do Espírito, falam mal da casa do Espírito, deturbam a casa do Espírito, sujam a casa do Espírito, picham a casa do Espírito, o templo santo. E esse templo que estou falando não são essas paredes aqui, é o templo do Espírito, você, seu corpo. E Jesus chama atenção para isso, ele diz para vocês: olha, não é para você me honrar com o lábio. E o que ele fala nesse texto de Isaías? Ele vai dizer isso com muita força: continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Mesmo essas pessoas somente honrando o Senhor com os lábios, você fala às vezes: mas pastor, como que pode? A pessoa não é crente, ela só fala da boca para fora, porque ela fala, mas dali um pouco ela está bebendo, ela está prostituindo, ela está adulterando, ela está mentindo, e tem bênção acontecendo. Olha o que ele diz: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obras maravilhosas e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos sábios será destruída. Ou seja, ele vai fazer, porém ele vai destruir toda a hipocrisia e toda a mentira. Porque essa sabedoria é uma sabedoria humana, e ele vai dizer isso com muita força, dizendo: olha, a sabedoria dos sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que esconde profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem a sua própria obra às escuras e dizem: quem nos vê? Quem sabe do que estamos fazendo? O pastor não sabe, o irmão não sabe, minha esposa não sabe, meu amigo não sabe. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: Deus sabe. Pastor, por que eu não sou abençoado? Deus sabe. Deus sabe. E Ele está dando corda para você, Ele está dizendo: ó, eu vou continuar abençoando, mas eu vou destruir esse negócio aí. Só que você tem tempo de se arrepender, você tem tempo de mudar de vida, você tem tempo de fazer uma escolha diferente, você tem tempo de voltar atrás. Você já pensou em voltar atrás? E mudar a sua decisão? Você já pensou em voltar atrás e dizer: não, realmente eu pensei diferente, eu analisei diferente, eu estava impulsivo, eu tomei uma atitude, uma decisão no calor da paixão, no calor do ódio. Versículo 16
de Isaías 29. Como vocês invertem as coisas, será que o oleiro é igual ao barro? Hoje a coisa está tão invertida que não é o oleiro que está amassando o barro, é o barro que está amassando o oleiro. Não é mais o cachorro que faz xixi no poste, é o poste que está fazendo xixi no cachorro. Não é mais o cachorro que está correndo atrás do carteiro, é o carteiro que está correndo atrás do cachorro. Bandido vira mocinho e mocinho vira bandido. Polícia passou a ser criminoso e criminoso passou a ser o cara legal. E ele continua dizendo: pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a obra dizer ao construtor, não foi você que me fez? Pode as coisas feitas dizer ao seu oleiro, ele não sabe nada? Quantas pessoas já trabalharam com você, na tua empresa, no teu negócio, lá num companheiro de trabalho que de repente vira e fala, o meu patrão não sabe de nada, o cara lá, o chefe não sabe de nada, o pastor não sabe de nada. Hoje nós vemos pessoas que frequentaram a igreja ou faz um cursinho da internet de Bíblia e acha que sabe mais do que o pastor, é o barro sabendo mais que o oleiro. Porque acha que tudo é humanismo, que tudo é força do braço. Não, meu irmão, igreja é um organismo espiritual, igreja é uma instituição divina, igreja é a noiva de Cristo. E a palavra de Deus diz, no que você ligar na terra será ligado no céu, e no que você desligar da terra você será desligado no céu. Nós vemos as pregações sobre reino de Deus, mas não entende-se o que é reino, porque colocou reino como a caixa do tesouro, como o porão do cofre do palácio. Não, reino é todo um equipamento histórico, social, econômico, didático. Reino tem processo, reino tem propósito, reino tem fronteira. Império não. Diga assim, império não tem fronteira. Porque quem vive império não vive reino. Quem vive império vive conquistando. Conquista o seu espaço, mas não serve. Precisa do espaço dele e o espaço do outro. Aí derruba o outro para conquistar o espaço do outro. Agora eu vou conquistar o outro espaço. E vai derrubando reinos em propósito do seu império, não do reino de Deus. Os fariseus, quando chegaram, eles não olharam as maravilhas, eles não olharam o sinal, ele não olhou o vaso e nem o oleiro, eles olharam as dificuldades e os defeitos. Olha para a pessoa que está do seu lado assim, fala, eu vou apontar 3 qualidades. Você consegue falar 3 qualidades dessa pessoa que está do seu lado? 3 qualidades. Você consegue falar 3 qualidades dessa pessoa? Aponta 3 qualidades. E agora, quantos defeitos você consegue apontar? Se você colocar na balança, a pessoa vai ter mais defeito do que qualidade, mas nós somos inclinados a ver os defeitos. Minha esposa é irritante, meu marido é folgado. Os fariseus, quando chegaram, sabe o que eles olharam? Os defeitos. Eles olharam, os discípulos estão com a mão suja. Eles não olharam os coxos curados, eles não olharam os
surdos que passaram a ouvir, eles não olharam os mudos que passaram a falar, eles não olharam os enfermos que foram curados, os mortos que foram ressuscitados, eles não olharam a movimentação, a transformação que Jesus estava fazendo em cada ambiente, eles olharam os defeitos. Diga para o irmão que está do seu lado: você é líder. A partir do momento que você é líder, você é responsável. Aponte o dedo para ele e fala assim: o problema é teu. O que os fariseus fizeram? Ô mestre, os teus discípulos estão comendo com as mãos impuras. O problema é teu, mestre. Você que não ensinou direito. Se eles não estão guardando o mandamento, a culpa é tua. Se eles não estão guardando tradição, a culpa é tua. Diga para o irmão que está do seu lado: quando apontar o dedo para você, devolva a altura. Como assim? Não, pastor. O fariseu chegou, apontou o dedo, Jesus abaixou a cabeça e falou: verdade. Não, Jesus falou: espera aí, hipócrita. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: hipócrita, cuidado quando você apontar o dedo para mim. Diga para ele assim: eu conheço tua vida. Jesus diz assim: hipócritas. Vocês estão preocupados com uma espiga que eles estão comendo com a mão suja. Observar as suas tradições, os seus costumes, mas e o mandamento? E aí Jesus pega um mandamento que é na canela. Quem já levou uma pancada na canela? Dói. Dói. E dói por muito tempo. Jesus diz: o mandamento diz que quem desonrar o pai e mãe é réu de morte. Mas vocês dizem: se alguém disser do seu pai e da sua mãe alguma coisa que possa aproveitar, é oferta ao Senhor. E lá em Marcos ele vai dizer isso jeitosamente. Preste atenção, é tudo com jeitinho. E o que é o jeitinho? É falar mansa, é falar bonito, é falar com uma boa maquiagem, é falar com uma boa postura, entonação de voz, é fazer um curso de oratória bacana, é fazer um curso de postura, é fazer um curso de estética e apresentar o foco, uma argumentação rebuscada com os S's e R's, falando diretamente, objetivamente, de um jeito jeitosinho, palatável aos ouvidos. Digo para o irmão que está do seu lado: Jesus não falava de forma agradável. Hipócritas, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Pois produzi frutos dignos de arrependimento. Essa é a fala de João Batista. Olha a comunicação de João Batista, olha a comunicação de Jesus: hipócrita, fariseu hipócrita. Quando o maligno chegar em você e quiser te submeter, não aceite. Quando o maligno chegar em você e quiser te diminuir, não aceite. Diga para ele: eu sou o filho do rei, eu não aceito o seu jeitinho de rejeitar o meu Senhor. Nós não podemos aceitar essa situação, nós não podemos aceitar isso. E o Senhor está dizendo: olha,
Quantas pessoas hoje dizem: não, eu sou um vaso que foi moldado por... Não tem. Depois que o vaso foi feito, depois que ele secou, que ele curou, que ele foi para a fornalha, só tem um jeito de colocar a matéria dele em outro barro, para fazer outro vaso: é quebrar, é esmiuçar, é esfarelar, é fazer aquele vaso virar pó. Pó. E mesmo tendo virado pó, ele não serve ainda para ser barro. Então ele vai ter que ser misturado a um novo barro. Tem um hino antigo, mas muito antigo, talvez alguém aqui deve se lembrar. Dizia assim: eu quero ser, Senhor, Senhor amado, como um vaso na mão de um oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Cantado acho que fica mais bonito, não na minha voz, mas vamos tentar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faças de novo. Eu quero ser um vaso novo. Mas se me quebrar, vai ter que me moer. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você está afim? Você está afim de ir para o pilão, para a marreta? Você está afim de ser destruído, arrebentado, esfarelado, virar pó, para depois jogar uma porçãozinha sua no meio de um barro novo, amassar o barro, aí depois faz um vaso novo, aonde você é fragmentos desse vaso novo. Novo cozimento, nova secagem, nova fornalha. É transformação total. A gente às vezes não quer isso, porque a hora que o oleiro chega, o pastor chega e dá só uma pancadinha, você fala: ai, está me quebrando, o pastor está me trincando. Jesus confronta isso com esses fariseus que chegaram de Jerusalém, e essas pessoas chegaram já com o intuito de achar alguma coisa para o acusar, para julgar, para condenar, para matar, porque quando essas pessoas aparecem perto de você, ou aparecem na sua rede de relacionamento, ou no seu radar, nas suas redes sociais, essas pessoas têm um intuito, um só intuito: apontar os teus erros, apontar os teus defeitos, dizer sobre as coisas que você não faz, porque eles não conseguem ver o que você faz. Eles não conseguem ver que você caminha com Jesus 24 horas por dia. Eles não conseguem ver que você atravessa a noite e que você está comendo, porque ali você está atravessando, vindo de dias e dias, passando por fome, passando por necessidades, passando por dificuldades, mas você está ali. Você não acabou de chegar com um olhar de barriga cheia, você está na caminhada. Pode alguma coisa dizer do seu oleiro: você não sabe de nada. Quem aqui, alguém já chegou e apontou o dedo para você e já disse: você não sabe de nada?
Já me chamaram de louco. Um dia me chamaram de baixinho. Acho que pode. Você é baixinho. Eu falei, nossa, verdade, eu sou baixinho. Você é gordo. Verdade, eu sou gordo. Já disseram, você é burro. Pode ser. Você é chato. Você é louco. Um dia um irmão me chamou de louco, disse que eu precisava de ser internado. E aí ele ficou mais revoltado ainda, porque a hora que ele falou assim, você é louco, eu falei, ô glória, mas não é para dar glória. Eu falei, então, mas a palavra de Deus diz que as coisas de Deus é loucura aos olhos humanos. A palavra de Deus aqui está fazendo um confronto com o humanismo. A palavra de Deus aqui está fazendo um confronto com o olhar carnal. A palavra de Deus está fazendo um confronto com a fronteira da sua visão, que atinge um limite bitolado de 1, 2, 3, 4, 10 quilômetros. Quando nós falamos aqui na igreja, nos nossos cultos, onde você está, de onde você veio, onde você quer chegar, nós não estamos falando da visão que o olho pode mostrar. Eu estou olhando lá para fora, eu estou vendo a rodovia. Mas ninguém precisa me falar, eu tenho um bom senso de direção, porque eu sei que ali tem um bairro, eu sei o nome do bairro, eu sei qual é outro bairro, qual é outro bairro, qual é a outra cidade, eu sei qual é o nome das rodovias, como que faz para chegar lá, eu sei, então eu vou para lá. E isso para o ignorante é loucura. Então se alguém te chamar de uma coisa que você é, fala, eu sou. Você é baixinho, eu sou. Você é gordo? Sou também. Você é louco? Sou também. Você é burro? Talvez é porque eu estou carregando a tua carga. Não fique bravo, seja inteligente. Seja sábio, mas não de uma sabedoria utópica, não de uma sabedoria humanista, não de uma sabedoria estruturada naquilo que o olho pode ver. Meu irmão, as coisas de Deus são espirituais, não são racionais. Hoje nós perdemos muitas pessoas nas igrejas porque elas estão atrás de coisas calculadas, estão atrás de coisas racionais. Estão buscando lógica humanista. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quer se sentir bem. Olha para o irmão que está e fala assim, você está se sentindo mal? Se você estiver se sentindo mal com isso, então você está bem. Um dia, aqui nessa igreja, início de 2020, um amigo veio visitar o culto. E esse amigo estava passando por um momento muito difícil da vida dele. E naquela noite, eu não sei quem estava aqui, talvez você vai lembrar da palavra pregada. Eclesiastes capítulo 3, capítulo todo, ênfase no versículo 15. Nós focamos no versículo 15. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E hoje prestaremos conta daquilo que foi. Ou seja, o ontem já foi, o amanhã já foi, e hoje vamos prestar conta daquilo que já foi. Essa foi a ênfase. E durante a pregação eu via que aquele moço estava incomodado, e deu um bug na cabeça do menino. No culto seguinte, o pai desse moço, um pastor experiente,
tarimbado, um homem vivido, experimentado. Ele chegou em casa e falou: pai, me explica esse texto. E o pai não entendeu. Não tinha live para ficar revendo o texto, o contexto, a estrutura do texto. Não tinha. Era aquilo que foi pregado e acabou. Passou uns dias a gente conversando num grupo de oração. Foi levantado essa questão novamente, porque não havia sido entendido. O ontem já foi, o amanhã também já foi, e hoje vamos prestar conta do que já foi. E eu expliquei novamente para o menino. Há 1 mês e meio atrás, estava reunido com um grupo de novo, e ele estava lá. E de repente esse moço começou a rir. E a risada dele se tornou um choro que parecia mais um gemido inexprimível, um gemido de alegria e de dor, de tristeza e satisfação. Como que você fala tristeza, satisfação, alegria, dor? Porque foi um transbordo de emoções, um transbordar de emoções. Porque depois de 1 ano e 11 meses praticamente, o moço entendeu a palavra. Ele teve pastor, não foi explicado? Foi. E aí, cuidado, porque tem um texto da palavra de Deus que está lá em Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3, que diz assim: aprendem sempre, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Fala para o seu irmão: só aprender não basta, tem que chegar ao conhecimento da verdade. Só aprender não basta. O que quer dizer essa palavra aprender? É você abarcar o conhecimento, é você guardar o conhecimento, é você prendê-lo dentro de você. Mas às vezes, quem tem livro em casa? Quem tem livro em casa? Você tem livro, não tem? Dentro do livro não tem um monte de informação? Mas você lê? Mais importante ainda, você aplica o que lê? Entendeu o que é? Então quando aquele moço, ele caiu na real, ele falou: nossa, o ontem já foi, tá, tudo que foi, foi. O amanhã foi meus planos, meus projetos, tudo que eu fiz de longo prazo, também já foi, porque já foi projetado. Mas agora eu tenho que prestar conta, porque se eu quero resolver meus problemas do passado, e eu quero ter um ótimo futuro, eu tenho que fazer tudo acontecer hoje. Mas pastor, não precisa ser muito inteligente para entender isso. Não, irmão, presta atenção. Entender até é fácil, aplicar que não é fácil. Aplicar que é difícil. Aplicar que é transformador. Aplicar é renovador. Aplicar é decisório. Aplicar é comprometedor. É comprometer-se. É envolver-se. Eu prefiro arrumar uma desculpa que eu não estou dando legal, que eu não tenho comunhão, que não existe amor, que não existe relacionamento. Eu dou a desculpa e me afasto. Mas quando o amor parte de mim, quando o relacionamento parte de mim, quando eu me envolvo, quando eu me lanço, quando eu faço, e aí não estou falando do contexto do eu enquanto humanista ou pessoa, estou falando da decisão do meu eu submeter-se ao meu Senhor, ao Cristo. Então eu vou parar de fazer como os fariseus, apontar o dedo e ver os defeitos, apontar o dedo e ver as dificuldades. Eu vou parar de apontar o dedo e ver só as limitações. Eu vou parar de apontar o dedo e ver somente a feiura dos feios e a beleza dos belos, mas vou parar e vou olhar para mim
e vou ver o quanto eu sou belo e o quanto eu sou feio, e eu vou julgar a mim mesmo, e quando eu julgar a mim mesmo, eu vou fazer a diferença. Por quê? Porque eu vou decidir ser diferente. E quando eu decidir fazer isso, eu deixo de viver eu para viver Ele. E aí o eu sucumbe e Ele vive. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, não há medo. Porque Ele vive, não há hipocrisia. Porque Ele vive, eu não vou mais honrar com os lábios, com o coração longe. Eu vou honrar com os lábios e o coração perto. O coração estará estruturado. E coração aqui não é essa máquina pulsante, essa bomba de sangue. Não é esse músculo cardíaco. Coração, na palavra, é mentalidade de Cristo. Ter a mente de Cristo. E só tem um jeito de ter a mente de Cristo. Vivendo Ele. Vivendo Ele. E aí, coisas grandes e ocultas, que você não viu, que o seu ouvido não ouviu, vai acontecer. Coisas maravilhosas. Domingo eu trouxe uma palavra aqui, sobre o projeto de vida, sobre fazer planos, propósitos, sobre o objetivo que você tem. Apresentamos aqui este folder. Quem pegou? Quem pegou? Quem não pegou? Quem não pegou, levante a mão que o pastor vai levar até você. Pode ficar com a mão levantada. Pega aí, pode trazer. Está aí, ó. Está aí atrás. Pode pegar. Traz para eles aqui. Já eles vão entregar para vocês. Esse é o propósito para 2022. Aqui você vai escrever o seu propósito em cada uma das áreas. Não cabendo aqui, você vai fazer uma carta para Deus, tá? E nós vamos participar. E esse ano todo nós vamos estar orando nesse propósito. E eu apresentei alguns propósitos meus aqui, né? E essa semana eu fui atrás. Por quê? Porque se eu quero fazer acontecer, eu preciso fazer igual Jesus. Para que se cumprisse a palavra que foi dita, Ele foi e fez. E eu fui atrás e fui fazer. Pastor, o senhor... tenho fé, meu irmão, você não tem noção tanto que eu tenho fé. Eu cheguei um irmão essa semana, ele falou: pastor, eu tenho um sonho. Eu falei: por que é sonho? Tem que ser realidade. Mas pastor, custa tanto. Eu falei: então, e você é grande, então vai lá e faz. Aí essa semana mandou para mim, no final da semana: está feito. Está feito. Se a gente ficar parando, se a gente parar de ficar olhando o defeito dos outros, parar de olhar, comer com as mãos impuras, se a gente parar de olhar só as dificuldades, só as imperfeições, a gente vai ver a glória de Deus manifesta todos os dias, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pode levantar a mão que eles estão vindo aí até você. Eles vão entregar para você. Você vai estar preenchendo o seu projeto na área da saúde, financeiro, espiritual, sentimental, familiar. E nós vamos estar clamando todos os cultos aqui, como vamos clamar daqui um pouco, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem ainda não pegou desse lado aqui, pode levantar a mão. Vem. Senta. Aqui, ó, Douglas. Ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Propósito. Propósito. Propósito é maior que plano. Propósito é maior do que uma simples visão. Propósito é algo sobrenatural, é inexplicável, é loucura aos olhos humanos e aos olhos dos simples. Deus faz. Deus faz. Agora mesmo, antes de começar a pregar, meu coração estava quietado, mas faltava algo. E um pouco antes de eu vir para cá, eu recebi uma ligação há 35, pouco mais, quase uma hora. E era uma grande bênção. Uma grande bênção.
Uma pessoa me deu uma notícia e me parabenizou pela notícia, chorando. Ela falou: pastor, Sr. Luiz, terminou a saga. Terminou. Acabou. O senhor venceu. Mas o que eu venci? Uma etapa. Mais uma etapa acadêmica, mais uma etapa na minha vida de superação. Esse ano é ano de conquista. Olha aí, ano de conquistas. O que você quer conquistar esse ano? Talvez você quer uma coisa. Uma irmã me contou testemunho essa semana que domingo ela estava aqui sentada e Deus estava falando com ela, e Deus estava falando com ela, e Deus estava falando com ela, e quando foi ontem ela conquistou a bênção que ela tanto queria. Mas peraí, ela fez o propósito no domingo, já conquistou. Porque é ano de conquista. E como é que se conquista algo? Vencendo, indo para cima, pegando, rompendo, tomando posse, determinando, fazendo. Não é porque os fariseus apontaram o dedo que os discípulos pararam de comer. Os discípulos pararam de avançar, pararam de militar. Não, eles continuaram. Vocês que pegaram hoje, talvez você ainda não imaginou o que você quer. Mas se você já imaginou, você vai fazer isso. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pegue na sua mão.